No programa de hoje, o avanço do mar no litoral paraibano. Conosco aqui o geógrafo e professor universitário, o Willamis Guimarães. Professor, aqui nós podemos ver que é uma área de perigo e muitas pessoas passam aqui perto das barreiras. Na verdade, essa área aqui ela representa um risco à integridade física dos usuários. As placas que estão ali desmoronando são placas que elas alertam para esse tipo de risco que ocorre aqui no sopé da falésia, bem como no topo dela. No topo dela a gente observa que já está tendo um deslizamento de material muito intenso, pessoas que ficam ali visitando essa área bem na borda da falésia, aquilo ali é um risco iminente. Enquanto aqui embaixo o pessoal que pode circular, que circula, na ocorrência de um deslizamento ou desmoronamento, pode atingir esse pessoal, né? Pode atingir esses usuários. Agora, uma coisa interessante, professor, é que o senhor falou que é um problema aqui já é um pouco antigo, mas nunca se houve uma solução, nunca se foi efetivada uma solução para cá. Por quê? Porque, na verdade, quando se trata de obras de erosão costeira, há de se ter cuidado. Porque como a gente está num ambiente de alta energia, uma dinâmica costeira muito intensa, você tem aqui a ação da onda, que é diário, é frequente, tem ação de amplitude de maré, tem direção de corrente marinha, que vai transportar esse material sedimentar, batimetria, que é para você medir a profundidade do local. Então você tem umas séries de fatores, que aí eu citei só alguns, existem outros, tais como vento, tal como até o índice pluviométrico, que se você não tiver um estudo da área para saber o comportamento da dinâmica costeira local, para saber qual é a obra mais adequada, você pode piorar mais do que já está, como já aconteceu em vários trechos aí, ou em vários setores aí do litoral brasileiro. Obras mal dimensionadas, mal elaboradas, muitas vezes sem estudo devido, né, sem um estudo de impacto ambiental devido, porque o estudo de impacto ambiental ele serve basicamente para apontar as fragilidades ou as principais fragilidades físicas e bióticas da área. Aqui nessa plataforma de abrasão existem muitas espécies da biota marinha que são endêmicas. O que seria isso? São espécies que só existem aqui, em lugar no mundo você vai encontrar essa espécie. Então você tem que ter cuidado. Qualquer obra que for implantada aqui, ela tem que ser bem elaborada. A Prefeitura está lançando aí um projeto para fazer, dar solução aqui. Como é que o senhor vê esse projeto anunciado pela Prefeitura? Olha, é um projeto que ele, vamos dizer assim, é interessante, é um projeto vamos dizer assim, bem visto, pelo menos para os leigos, né? Mas para a gente que vive nessa área técnica, para a gente que vivencia esse ambiente, se torna um pouco preocupante, porque pelo pouco que eu vi do projeto, ele aponta que vão colocar 8 quebra-mares aqui, e isso representaria uma extensão de quebra-mares ou recifes artificiais em torno de 2.600 metros de recifes. Os enroncamentos que eles estão propondo aqui para o longo da linha de costa, eu até concordo, mas esses enroncamentos, eles deveriam ser bem dimensionados, porque tem setores que precisam de enroncamento, ou seja, você colocar material rochoso no sopé da falésia para dissipar a energia de onda, porque tem canto que precisa. Tem canto que você não precisa colocar, porque você pode desestabilizar uma área que já está equilibrada. E no que diz respeito aos recifes artificiais, 2.600 metros é um pouco de exagero. Porque uma obra dessa magnitude você pode comprometer diretamente mais ao litoral norte do estado. Como? De várias formas. O principal dele é a falta de suprimento de sedimentos mais ao norte. Ou seja, você tenta estabilizar essa área, pode até conseguir, mas você vai estabilizar uma área mais ao norte. Quer dizer, resolve um problema aqui, mas cria outro em outro lugar. Transfere esse problema um pouco mais para frente. Os estudos que já foram elaborados vários estudos aqui, mas os estudos elaborados pela UFPE, o UFPB e o UFC, as 3 universidades que foram envolvidas nos estudos, elas fizeram o levantamento do meio físico, fizeram o levantamento do meio biótico, socioeconômico e obras de engenharia costeira. A UFC, ela tem uma tecnologia já bastante avançada, já bastante implementada e com sucesso, né, em muitos locais onde foi elaborado essas obras. Enquanto a UFPB ela fez o levantamento da biota marinha e também continental daqui. O pessoal da UFPE fez o levantamento do meio físico.
E eles apontaram sugestões para a área. Foram 3 anos de estudo. E esse foi o estudo bem mais detalhado que se teve até então aqui nesse trecho aqui da Falésia, Praça de Iemanjá e Praia dos Seixas. Demorou 3 anos para elaborar esse estudo. Então, até para elaborar um estudo como esse, demanda tempo, porque você tem que ver as estações do ano, ver como é que se comporta o clima a cada ano, que é para você ter uma noção de como é a projeção para o futuro. E esses estudos eles apontaram sugestões de intervenções, aonde ele coloca apenas, em termos de sugestões, 2 quebra-mares, apenas 2 quebra-mares. Um com 440 metros de extensão, mais ao sul, aqui na Praia dos Seixas, e outro de 150 metros aqui nessa abertura, né, próximo a essa abertura das falhas naturais entre esses recifes. Não é exatamente querer colocar a estrutura recifal artificial entre um recife e outro. Coloca-se num ponto estratégico, que foi feita uma modelagem numérica mostrando qual seria o local ideal para colocar esses quebra-mares. Mas também tem em Pitimbu também um avanço do mar. Existe, aí para você verificar como é que está acontecendo. Na verdade, o litoral paraibano, ele tem, vamos dizer assim, em pontos erosivos, em termos percentuais, 42%. De 140 quilômetros de litoral paraibano, 42% dele é erosivo. Então você vai encontrar pontos erosivos em várias partes do litoral da Paraíba. Sempre marcado pelo avanço do mar. Isso, porque, como eu falei, diante dessa fragilidade física da área, que isso é uma forma natural, e diante de uma amplificação antrópica ocasionada por nós homens, esse material, esse local começa a ficar bem mais intenso em termos de erosão. Ok. Professor, muito obrigado Nada. pela sua entrevista aqui no nosso planeta. Obrigado a vocês. Eu parabenizo pela iniciativa para esclarecer para a população um pouco mais sobre essas questões que envolvem a falésia do Cabo Branco, porque é um tema muito debatido, já há muito tempo que já está se discutindo essas intervenções aqui, e não se chega ainda a uma parte, assim, vamos dizer, conclusiva no que diz respeito à intervenção. No período do Brasil colonial, a planta era cobiçada e explorada pelos portugueses. Dela era tirada uma tinta usada em tecidos. Você que conhece a história sabe da planta que nós estamos falando. Isso mesmo, o pau-brasil. O pau-brasil se caracteriza pela sua folhagem, um pouco da pequena floração, o tamanho e a rusticidade. É uma planta rústica, uma planta que ela se dá e se adapta em qualquer região do nosso país, mas ela é típica totalmente da Mata Atlântica. Cresce até 10, 12 metros, né? Tem copa alongada, frutificação um pouco pequena e com a sua folhagem verde, um verde símbolo da bandeira do nosso país. Então, o pau-brasil, hoje em João Pessoa, existe em várias áreas centrais das cidades, bairros, praças, canteiros centrais. Cultive bem essa árvore, procure ver e verificar o quanto uma árvore é importante, principalmente aquela que dá nome ao seu país. E viva ao pau-brasil! Veja no bloco a seguir um grupo de biólogos na expedição Onça Pintada na reserva de Socretama, no Espírito Santo. Os detalhes em instantes. Este é o pica-pau de cara amarela. Os poucos sobreviventes vivem nas matas gaúchas. Com o desmatamento, perde sua principal fonte de alimentação, as sementes das árvores. A ave é mais uma em extinção no Brasil.